agradecer a Deus pela sua benevolência e pela sua longanimidade para com as nossas vidas. Agradecer a você que é ouvinte, que assiste aos nossos vídeos. A você que é inscrito em nosso canal. O meu muito obrigado, sejam sempre muito bem-vindos. O nosso canal é um canal que trata das coisas concernentes ao reino do céu. A nossa preocupação é em salvar vidas. Quando eu pego a Bíblia para pregar, eu não me preocupo com a vida de A e nem com a vida de B. Cada um tem a sua vida, tem o seu livre-arbítrio, tem o seu conhecimento da palavra de Deus e tem o direito de ir e vir. Agora, a nossa obrigação é pregar a verdade. Amém? Pregar a verdade. Sem alfinetar ninguém. Sem alfinetar ninguém. Deus nos escolheu para que nós proclamamos a sua palavra. Não precisa você acrescentar nada. A palavra é a verdade tem força própria. Pregue a palavra e pronto. Amém? Pois bem, Gênesis capítulo de número 3. Capítulo de número 3, nós vamos falar hoje, sobre essa passagem bíblica que é tremenda. O nosso tema será a maior e mais venenosa serpente que o mundo já conheceu. Esse era o nosso tema. É um tema um pouco chamativo em relação às serpentes, para que nós possamos chamar a atenção, das pessoas, para que as pessoas ouçam a palavra de Deus. E é um tema verdadeiro, não é um tema mentiroso. A maior e mais venenosa serpente que o mundo já conheceu. Amém? Gênesis capítulo 3, subtema a queda do homem. Diz assim a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, a serpente, ela aproxima de Eva. Ela não vai a Adão. Porque ela sabe que Eva era mais frágil, é a parte mais frágil. A mulher sempre foi a parte mais frágil. Nós devemos reconhecer isso. A mulher foi feita da costela do homem. O homem recebeu a ordem no jardim. Mas a mulher, ela foi o instrumento usado pela serpente. Que, na realidade, não era serpente. Era a serpente, mas personificada em Satanás. Essa serpente aí é o Satanás. Só que o Satanás, quando ele vem, não fica pensando que ele veio bonitinho, cheirosinho, que ele vem de cara feia, você entendeu? Com os olhos arreganhados, aquela coisa horrorosa, que nós fazemos imagem com unhas grandes e tal, etc. Não. O diabo, ele não vem assim. O diabo, ele é sutil. Ele é sutil. E ele usou a serpente, a sutileza da serpente, para enganar Eva. Ou seja, ele personificado em serpente, chegou para Eva e fez uma pergunta a Eva. Deus disse a você que não comesse da árvore, certo? Não comereis de toda a árvore do jardim. Não foi isso que Deus disse? Não, claro que Deus não disse isso. Deus disse que apenas uma ela não poderia comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o diabo, ele tem,
ele é perito em torcer a palavra de Deus. Por quê? Para fazer você desviar dos propósitos de Deus. Assim como ela fez Eva se desviar dos propósitos de Deus e desobedecer e comer da fruta e dar ao seu esposo Adão, e Adão também comeu, da mesma forma ele continua agindo com sua sutileza, como diz o ditado popular nas igrejas evangélicas, diz que o diabo ele vem de sapatinho de lã, né? Que é para não fazer barulho. Ele é sutil, ele entra na sua vida com sutileza. Você vai deixando, ele vai entrando devagarinho, ele usa uma mulher, começa aquela amizade, daqui a pouco você já pecou, certo? Ele usa o dinheiro, o cargo, o bem material, daqui a pouco você já pecou. Você entendeu? Então é assim que ele faz. Ele não chega e mostra logo a sua cara, é claro. Será mentiroso. Ele é o pai da mentira. Então, para ele te conquistar, ele vai usar as suas estratégias. Amém? Para você ver, o diabo tem estratégia para enganar o servo de Deus. E o servo de Deus não procura estratégia para ganhar almas, né? Para resistir ao diabo, para fugir dele. Muitas vezes aceitam as suas estratégias, as suas propostas, os seus pratos, aparentemente deliciosos, mas que na realidade levam à perdição. Preferem andar pela estrada larga do que andar pela estrada estreita. Então, aí está, né, o opositor de Cristo e da igreja de Deus, que é o diabo, né, dando a sua primeira cartada, né, e ele conseguiu. Ele conseguiu. Versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Esse não morrais aí não é morrer fisicamente, é não morrer espiritualmente, ou seja, ele sairia da dispensação da inocência, né? Eles viviam como criança no Jardim do Éden. Os dois viviam nus e não tinha malícia. Não existia malícia na mente, no coração. Você entendeu? Porque a relação sexual, ela não é maliciosa. Se for entre marido e mulher. Mas se ela for com outra pessoa, aí há a traição. E a malícia, a carnalidade. Entendeu? Então, essa fruta aí que Deus colocou no meio do jardim, foi o teste da obediência. O teste da obediência. Deus, ele proporcionou a ele uma coisa que nós gostaríamos de ter hoje. Um jardim todo plantado, com 3 braços de rios, correndo ao lado do jardim, nas laterais do jardim, para que o jardim ficasse molhado eternamente e os frutos seriam os melhores frutos. Claro, foi Deus que plantou o jardim. O próprio Deus plantou, entregou. Não basta você cuidar e se alimentar, só isso, acabou. Mas o homem perdeu esse jardim, perdeu este paraíso, né? Perdeu este paraíso. No caso, Adão perdeu o paraíso. Nós, como somos descendentes dele, então herdamos dele o pecado. Você entendeu? Nós não pecamos junto com ele. Quem pecou foi ele. Mas nós herdamos dele o pecado. Por quê? Porque ele foi o primeiro homem e Eva a primeira mulher. E deles geraram toda a geração que existe hoje. Então por isso que nós herdamos o pecado dele. É por isso que precisamos ir até Cristo para pedir perdão a ele, nos arrepender e sair do pecado de Adão, né? Porque pelo homem entrou o pecado e por outro homem entrou a salvação, o perdão dos pecados. O pecado entrou pelo homem, que é Adão. Mas o perdão dos pecados entrou por outro homem, que é Jesus Cristo. Homem e Deus. 100% homem, 100% Deus. Pois bem, vamos lá. Vamos ver
o que essa serpente causou, né, no mundo. Causou um estrago tremendo. Através da serpente que enganou Eva, né? Eva comeu e deu para o marido. Certo? Aí ficou aquela história. A serpente colocou a culpa em Eva, e Eva colocou a culpa na serpente, e Adão colocou a culpa na mulher. Ou seja, não assumiu os seus compromissos. Amém? Quer dizer a você que quando Deus nos dá um compromisso, aquele compromisso é nosso. Nós não podemos transferir a outras pessoas, é nosso, é só nosso. Nós temos que assumi-la. Assumir. Amém? Pois bem, vamos lá. 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o Senhor, desse não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais, ou seja, uma morte espiritual. Então a serpente, ou seja, o diabo personificado em serpente, disse à mulher, é certo que não morrereis. É certo, né? Que não morrereis. Então, o que a serpente faz? Ela torce a palavra de Deus. Ela muda a exegese da palavra de Deus. Ela muda o significado, a interpretação genuína e correta. Amém? Ou ainda hoje existem serpentes personificadas em Satanás que ainda deturpa a palavra do Senhor. Você sabia disso? Ainda existe, infelizmente, existe. Existe sim. Faça qualquer coisa, mas não mude a palavra de Deus. Eu sei que todos nós vamos pecar, mas não mude a palavra de Deus. Não torça a palavra de Deus. Não interprete de forma incorreta. Se você não souber, chama alguém que tem mais experiência para explicar a você o que significa aquele versículo que você vai pregar, para que você não fale errado, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Quando a gente é ignorante em algo, ou seja, essa ignorância que eu estou querendo dizer no sentido de conhecimento, né? Mas, se nós temos tantos homens preparados por Deus, que entendem da Bíblia, por que não procurá-los e perguntar e tirar as nossas dúvidas? Não é verdade? Talvez por egoísmo? Não. Deus não opera na vida de pessoas egoístas. Amém? Vamos lá. Porque Deus sabe, versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Amém? Esse versículo é importantíssimo, né? Veja só, Deus ele pode conhecer o bem e pode conhecer o mal. Por quê? Porque Deus não é tentado pelo mal, certo? E nem tenta ninguém. Deus nem tenta ninguém e ninguém pode tentar Deus. Porque Deus é Deus, né? Deus não peca. Deus nunca peca, jamais. Deus jamais peca. Então ele pode ter o conhecimento do bem e do mal. Agora nós não podíamos ter, por quê? Porque Deus sabia que o dia que conhecêssemos o bem e o mal, iríamos pecar. Foi por isso que Deus pediu para que ela não comesse do fruto que estava no meio do jardim. Amém? E isso nos proporcionaria o que? Vida eterna. Nós teríamos vida eterna. Né? Ainda hoje nós vamos ter vida eterna, mas em Cristo Jesus. Vamos ter por causa de Cristo. Porque Cristo morreu por nós. Certo? Antes nós íamos ter vida eterna se Eva não tivesse pecado junto com Adão, certo? Nós nunca morreríamos. Assim diz a Bíblia, nós teríamos vida eterna. Amém? Agora nós só temos vida eterna com uma condição. Se você ir até Cristo e entregasse a vida a Ele. Para que saia o pecado de Adão e para que saia o pecado seu. Porque você nasceu do pecado de Adão. Mas você tem o seu próprio pecado, a sua própria concupiscência, os seus próprios atos,
que muita gente coloca a culpa na serpente, no diabo, mas não foi o diabo que fez, foi você. O cara chega num bar, me deu uma cerveja, aí paga a cerveja, quanto é? Eu não sei nem quanto é a cerveja, deve ser R$10 por aí. Pagou a cerveja, colocou no copo e tomou. Foi o diabo que lhe deu? Não, o diabo não pediu cerveja, o diabo não pagou a cerveja, o diabo não colocou no copo, ele botou na sua boca. Não, foi você que comprou a cerveja e foi você que tomou. Portanto, você vai prestar conta das suas concupiscências, dos seus pecados, das suas ações. Amém? E não podemos ficar colocando culpa no diabo por tudo que nós erramos, de jeito nenhum. Há algumas coisas que é o diabo, mas não são todas. Não são todas. Muitas coisas somos nós. Somos nós mesmos. Amém? Então nós temos que nos corrigir a cada dia. Ah, mas é porque eu tento e não consigo errar, eu não consigo acertar. Sempre eu erro. O apóstolo Paulo não disse, o apóstolo Paulo? Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. O apóstolo Paulo está querendo dizer assim, eu também peco. E olha, que teve um encontro com Cristo, viu? Entendeu? Pedro pecava, pecava. Mateus pecava, pecava. João pecava, pecava. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O único que não pecou foi Deus. E pronto. Então, precisamos o quê? Nos entregar a Ele. Ou seja, mortificar os efeitos da carne todos os dias da nossa vida, até o dia que o Senhor voltar. Amém? O Senhor, Ele é justo. Ele sabe quem é um pecador remido, que se arrepende dos seus pecados, e sabe aquele que não consegue se arrepender. Ele sabe. Por exemplo, o povo do Egito, ele não quis nem que se arrependesse. Ele fez questão de endurecer o coração, porque ele não queria aquele povo lá. Porque era um povo que adorava 10 deuses. Brincadeira não, meu amigo. Isso é muita idolatria. Muita idolatria, né? Para um Deus todo-poderoso que proporcionou todas aquelas coisas a eles ali no Egito. Mas eles não reconheciam como Deus. Não é? Pelo contrário, eles blasfemavam contra o nome de Deus. Pois bem, então, nessa passagem bíblica, nós podemos ver o veneno da serpente personificada em Satanás, né? Envenenando a mulher, no caso Eva, e Eva, após ser envenenada, envenena o seu esposo. Envenena o seu esposo. Amém? E o faz também comer da fruta. Quantas Evas existem neste mundo, né, irmãos? Muitas, né? Muitas. Lembra da história de Sansão? Que Dalila convenceu ele a cortar o cabelo para perder a sua força? Mas as pessoas muitas vezes preferem as Evas, né? Do que aquela irmã que está lá na igreja, que é fiel ao Senhor e que jamais o trairia a ele. Mas ele prefere aquela mais novinha, muitas vezes, né? Ele larga a mulher, porque a mulher adoeceu, agora não tem mais aquele corpo esbelto, bonito, de quando casou, para casar-se com outra. Né? E aí sabe o que vem? Deus pesa a mão. Deus pesa a mão porque Deus não é menino, né? Aí Deus pesa a mão. Bom, pois bem, vamos ver aqui só assim umas breves lições, bem rapidinhas, para nossas vidas. Primeira coisa que o diabo é, ele é opositor de Deus e opositor da igreja de Deus. Amém? Ele já está condenado desde o dia que ele rebeliou contra Deus, que Deus lançou ele na terra. Ele está preso na expansão, né, na potestade do ar, e ele está condenado. Ele sabe que um dia ele vai ser lançado no lago de fogo, ele está esperando só o dia da condenação eterna. Ele sabe que não tem mais solução. Esse é o primeiro ponto. Que o diabo ele é opositor de Deus e da igreja de Deus. Por quê? Porque a igreja de Deus são os filhos de Deus. São os membros do corpo de Cristo. Em segundo lugar, ele é acusador. Então, tenha muito cuidado com as palavras que você pronuncia. Tem muita gente que gosta de acusar os outros. Acusador é uma característica do diabo, da serpente, que enganou Eva. Né?
O acusador é aquele que fala algo de alguém que não é verdade, mas ele fala para prejudicar aquela pessoa. Acusador é uma característica demoníaca, por isso, lance fora isso. Cuidado com o que você fala. Terceiro lugar, ele é um invasor de privacidade. Você sabe o que é privacidade, né? É uma coisa que é sua e de Deus. Deus lhe deu e ele lhe ajuda a cuidar, entendeu? Você não vê hoje que até para você mexer no telefone de alguém, você tem que pedir licença, senão você está invadindo a privacidade. Amém? Então, o invasor é aquele que chega e vai entrando sem pedir licença, certo? Para invadir a sua vida, para bisbilhotar da sua vida. Porque ele tem curiosidade para tentar prejudicar a sua vida. Esse é o invasor. Invasor, uma característica do diabo, uma característica da serpente. Amém? Uma outra característica, né? Ele entrou no jardim do Éden e, personificado em serpente, ele convenceu Eva a pecar e fazer o seu esposo pecar e desobedecer a Deus. Ali foi um momento crucial. Um momento crucial. Porque o pecado, além de ela ter atingido toda a humanidade, ele atingiu até a natureza. Até a natureza geme, sofre por causa do pecado. Né? Para encerrar e entrar no nosso clímax. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Amém? Ele roubou, né, a salvação através da sua sutileza lá no jardim do Éden, personificando em serpente, e conseguiu convencer Eva a comer da fruta e ela dar ao seu esposo, e seu esposo também comer, e perdeu a comunhão com Deus e foi expulso do jardim do Éden. Perdeu o paraíso. Perdeu o paraíso. Né? Ela tem um propósito, não só de roubar, mas também de matar. Matar espiritualmente. E ela matou Eva e matou Adão espiritualmente. Ele saiu da dispensação da inocência, foi para a dispensação da consciência por causa da desobediência e se tornaram agora fugitivos, errantes, expulsos do jardim do Éden. E por fim, além dele ter vindo para matar e roubar, ele veio também para destruir. Ele veio também para destruir. E o que ele mais gosta de destruir são os lares. Tanto que ele começou lá do jardim, destruindo a primeira família. Então tome muito cuidado. Vigiai e orai. Né? Submetei ao Espírito Santo de Deus. Né? Negai o diabo. Negai o diabo. Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Amém? Que o Espírito Santo, ele vai te ajudar a você se manter em sua presença. Hoje nós temos o nosso paraíso, porque nós perdemos ele lá em Adão, mas nós encontramos em Jesus. Então não vamos perder o nosso paraíso de novo. Amém? Que Deus nos abençoe.